só para... Oi? Oi? Só gente tem que ligar. Pra cima. Boa tarde, pessoal. Só para avisar aqui que o livro do nosso querido Casimiro Júnior já está à venda aqui fora na loja. E ele está aqui para autografar, caso não queira. Os certificados estão aqui também, depois do final da palestra serão distribuídos. E agora nós vamos iniciar a mesa redonda com hipóteses contrafactuais. E se a revolução tivesse tido êxito? Meu nome é Lucas, eu estou mediando esta mesa agora com o meu amigo Douglas André Gonçalves Cavalheiro, que possui graduação e mestrado em filosofia pela UFRN, atualmente é professor de filosofia da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte e do Centro de Educação Integrada. Também é graduante em licenciatura de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e bolsista de iniciação científica da base de pesquisa Cartografia Imaginária. E do meu lado esquerdo eu tenho Mozart Dantas da Silva Xavier, graduado na licenciatura de História pela UFRN, atualmente graduando em licenciatura de Letras, Língua Portuguesa, pela UERN, e especialista em Linguística e Ensino de Língua Portuguesa pela UFRN. Atuante como professor de História na Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte e também da rede privada. Vamos iniciar então agora. Passo a palavra para vocês. Olá, a gente escolheu esse tema, é um tema, uma abordagem meio excêntrica às vezes, é uma coisa que nós não temos muito essa perspectiva sobre o que é contrafactual. Por isso que eu resolvi inclusive fazer uma abordagem, né? O que é contrafactual, então, contra os fatos, né? Ou seja, como seria se a revolução tivesse dado certo? A gente... Vamos apagar para ele. Porque essa fica rolando, eu gosto de ficar rolando. Tu tá bem vendo, né? Tem razão. Então, essa abordagem contra... Essa abordagem contrafactual é uma coisa que é meio não utilizada muito na nossa historiografia, mas a gente é acostumado a ver isso em revistas super interessantes, em History Channel, geralmente é muito usado para vender algum jornal. E se os alemães tivessem ganhado a guerra? E se a guerra civil americana, o Sul tivesse vencido? Então, a gente está mais familiarizado em fazer isso com a história dos outros do que com a nossa. Poucas pessoas vêm ainda abordando. Eu já lembro ter visto algumas vezes, acho que na revista História, falando assim, e se a Holanda tivesse continuado no Nordeste, alguma coisa assim do tipo, mas não é tão utilizado na academia. Existe um certo preconceito assim, com relação a essa abordagem histórica, essa forma de também fazer história. Eu acho que, infelizmente, porque é uma forma de você pensar a possibilidade. Veja bem, os protagonistas de um evento histórico, eles não têm a consciência naquele momento de como vai terminar o evento. Isso é uma coisa mais nítida do universo, né? Então, você tentar entrar na mente de André do Maranhão, Padre Miguelinho e todos os outros, ora, eles não sabiam qual era o final, que ia ter as coisas. E, bem, eles acham que, pelo menos, eles teriam na cabeça que ia ter êxito, senão eles não teriam levantado e feito aquilo tudo. Simplesmente, vamos fazer isso aqui para morrer de vez mesmo e pronto. Não, eu creio que eles não tinham essa mentalidade, né? Então, eles acreditavam, pelo menos minimamente, não, vão dar certo as coisas. Então, as pessoas geralmente já veem o evento histórico já com um elemento determinado e fechado, assim, já deu errado, acabou, águas passadas, não vamos lembrar disso e acabou. Então, talvez isso até justifique um pouco porque a nossa memória é tão abandonada, né? As pessoas têm esse lado determinista muito ligado à história. Então, primeiramente, a coisa que a gente tem que levantar de atenção é, veja bem, os personagens históricos, eles não têm consciência plena do que vai terminar o evento.
de que como vai ser o final desse evento. Ninguém tem noção do final da sua história, ninguém sabe quando é o dia da sua morte. Pronto, uma coisa bem simples, né? Você não sabe quando você vai morrer. Então, assim como a gente não sabe o fim da nossa história, muito menos os eventos históricos, que dependem de outras ações, outros fatores, né? Você não vai ter condição de dominar aquilo e chegar a dizer, não, assim vai ser terminado e assim vai ser o fim. Não, não tem isso. Então, eu acho que a metodologia da história contrafactual é uma metodologia que podemos dizer que ela é científica, sabe? Sobre essa forma de fazer história, ela é possivelmente sim científica. Porque não é só uma abordagem literária, não é só uma abordagem para vender jornal, revista, que também é, sim, legal, interessante. As pessoas não tem nada contra a pessoa comprar o jornal, né? E se a Antártida tivesse dominada por fulano e tal, e se alienígenas tivessem construído não sei o quê. Então, isso é interessante, né? O conteúdo literário eu acho legal. Mas reduzir toda a história contrafactual a mera jogo retórico, né? Desmerecer isso, eu acho que isso não seria válido. Eu acho que tem uma abordagem que é possível fazer história, né? Verdadeiramente se fazer história com essa abordagem que aqui no Brasil é muito pouco seguida. Vamos passar então. Pode passar por mais outra. Isso. Aqui temos as biografias principais, caso queiram, alguém queira de estudo se aprofundar nesse método. Como você pode ver, a maior parte dos autores é britânico e americano. Sir John Searle, e se tivesse acontecido de outra forma, foi o primeiro que iniciou essa forma, Robert Fowler, que vai falar em 1964 sobre ferrovias. Depois você vai ter uma série de outros autores, o mais conhecido, creio que talvez alguém já conheça, o Neil Ferguson. Ele já é mais famosinho, aparece na televisão, e ele escreve já obras com esse título, já a História Contrafactual, em 97. Então, a maior parte dos autores são americanos e ingleses. E como a nossa historiografia tradicional, ela segue uma linha muito francesa, nossa cultura é muito francesa. Então, não veio simplesmente essa abordagem não chega até aqui direito. Quando chega só através de super interessante, revista de história, isso não sei o que, etc. E aí as pessoas pensam que isso é como se fosse, é só um negocinho pintado para a galera se divertir. Também pode ser, não é inválido isso também não, mas eu queria mostrar que fazer esse método histórico é um método científico, por quê? Porque as pessoas do evento histórico não sabem o seu fim, não sabem o seu término. Então, pensar a possibilidade, ou seja, contrafactual é como pensar a possibilidade do evento ter dado certo. Ou seja, a gente sabe do evento, como é dito, falhou. E a possibilidade do evento ter sido dado certo. Então, a possibilidade de sua vida ser diferente de alguma outra forma. Ora, se você quer mudar a sua forma de ser, sua forma de viver, você vai pensar a possibilidade de ser outra coisa. Isso é fato. Antes de você ser aquela coisa, você vai pensar que você pode ser aquilo. Você quer determinada profissão, você quer seguir determinada carreira, você primeiramente pensa a possibilidade de ser aquilo, não é? Você não é, mas pensa essa possibilidade. É óbvio isso. Então, os eventos que ocorrem, as pessoas pensam principalmente a possibilidade daquilo de dar certo. E isso, poucas pessoas deram voz a isso. Se parassem para perguntar, André, e se tudo tivesse dado êxito? Então, eu acho que esse esforço é um esforço histórico, porque ajuda a pensar, né, como é a possibilidade de nós sermos outra coisa. E nós podemos conseguir ser essa coisa, diferente. Só pensar o fracasso, lembrar o fracasso, eu acho que isso acaba se tornando um elemento muito pessimista. Eu acho que a possibilidade, pensar as possibilidades, é uma forma que nós podemos dar um tom otimista para a nossa história. Né? E eu acho que esse método pode contribuir com isso. Mas geralmente os autores contrafactuais, como você pode ver aí, seguem uma linha econômica para mostrar que é possível, ou seja, no caso do Fogel, ele vai dizer muito a parte de linhas de trem, ele vai analisar que os Estados Unidos, se não tivesse linhas de trem, olha que interessante, todo mundo diz que os Estados Unidos é muito desenvolvido porque tem muita linha de trem. E ele diz, se não tivesse linha de trem, os Estados Unidos seria mais desenvolvido ainda. Ele vai seguir toda uma linha econômica, mostrando que se desenvolvessem os rios, o transporte fluvial daria mais elementos econômicos e tal. Eu não segui uma linha tão econômica, eu segui uma linha mais de análises simbólicas do evento, que é outra coisa também que eu não vi em canto nenhum, então vocês estão entendendo em primeira mão as novidades que eu estou tentando trazer aí, não realmente essas coisas que eu vou falar a partir de agora, né,
São coisas realmente que eu tirei da minha cabeça e saí catando de um lado para o outro, não se escandalizem, né? Mas é uma técnica que eu chamo, né, que é chamada de vistilologia, ou seja, estudo sobre as bandeiras. Então, a primeira coisa que eu achei interessante é analisar a bandeira de Pernambuco. Porque geralmente quando a galera fala de bandeira também no Brasil, é pegar assim, porque o verde é a mata, o amarelo é o ouro, não sei o que, quer dizer, associa um negócio com qualquer coisa da natureza, um negócio meio fetichista. Eu acho que tem mais coisa por trás disso. Então eu saí catando algumas coisas interessantes, e eu sempre me perturbava, já, mas rapaz, isso aqui parece com isso, né? Como eu percebi, pode passar aí a página? Pode, muito. Isso. Olha só que legal. Bandeira da Argentina. Eita! Né? A Argentina está por trás de tudo, que coisa trágica, né? Mas veja só, olha só que coincidência, talvez trágica, mas o azul, calma, você percebe que a forma do joguete das cores e o sol, né? Lembrar que outra coisa interessante, quando eu achei, pelo menos uma das ilustrações, estava meio ruimzinha, eu vou botar depois, da primeira bandeira da Revolução Pernambucana, né, que acabou se tornando bandeira de Pernambuco, né, que a gente conhece como bandeira de Pernambuco, mas ela tinha também uma carinha igual a da Argentina e igual a do Uruguai. Pô, que interessante, Uruguai e Argentina com o mesmo solzinho, com o mesmo azulzinho, e Pernambuco também lá, né? Quer dizer, será que não tem alguma coisa por trás? Então eu fui cascateando, pode passar. Então a primeira coisa que a gente pode ver é a questão das cores, né? As cores, o azul, esse azul e esse branco, essa forma dessas faixas, né? A faixa azul e uma branca no meio, a gente percebe isso já da dinastia dos Bourbon, que administrava a Espanha, ali no século XVIII para XIX, a Espanha administrada pela dinastia Bourbon, que era a dinastia francesa, que tinha a cor azul como um dos seus elementos principais. Então aqui você tem Fernão e mais outros dois generais do exército realista espanhol, e eles estão usando, vejam, terceiro B, uma faixazinha que nós diríamos a bandeira do Uruguai e da Argentina, né? Mas é uma faixa da representação da aristocracia espanhola. E olha aqui do lado, né, Manuel Belgrano, já que é um dos líderes da Revolução Argentina, que vai fazer a independência da região da Plata, ora, também segurando na sua mão a faixa azul, branco, azul, ou seja, o que é que isso significa nesse momento? Quando Napoleão está dominando as regiões da Europa, ele retira do poder o rei Fernão VII, que é esse cara que está aqui, logo na pontinha, na esquerda, o maior da ponta aqui. Ele era o rei da Espanha e ele é retirado do poder para colocar um primo, chamado José Napoleão. E as pessoas que viviam, a aristocracia que vivia na América Espanhola, não aceita a autoridade de José Napoleão governando a Espanha. Então, começa uma série de revoltas com relação ao reinado de José Napoleão. E eles começam a utilizar, então, veja só que interessante, essas cores que eram as cores utilizadas pela monarquia e pela aristocracia espanhola. Veja só que legal. Quer dizer, a bandeira do Uruguai, da Argentina que nós conhecemos, na verdade, é uma reação antinapoleônica por parte dos revolucionários aqui na América Espanhola. E eles pensaram, cogitaram em colocar um monarca para governar a região da Plata. E uma dessas pessoas seria Carlota Joaquina. Veja só que interessante. Carlota Joaquina foi cogitada a ser a rainha, né, porque ela era ligada à família espanhola. Né? E então eles pensaram, vamos coroar, nem que seja provisoriamente, Carlota Joaquina para administrar, enquanto a gente está com o rei legítimo na Espanha, José Bonaparte. E então houve esse debate e houveram as pessoas que discordaram, porque quando Belgrano e São João Martim sugeriram isso, a capital teria que ser Cusco, não seria Buenos Aires, e tinha pessoas que tinham um lobby maior para deixar Buenos Aires ser a capital desse tal império. Pode passar, olha só outra coisa interessante, essas cores já vêm uma coisa mais tradicional ainda, onde Carlos III foi criado em 1771 na Espanha. E aqui você tem Nossa Senhora, tem a capuz dos cavaleiros Carlos III, e a cor, a tonalidade é a mesma, que é usada pela aristocracia espanhola, que era considerada pela Casa Bourbon. Olha só que interessante, essas cores, ela remonta a algo bem mais distante do que nós pensávamos. Então,
remonta à ordem do Carlos III, a aristocracia espanhola. Então nós temos já, então, no momento da Revolução de 1817, o que está acontecendo na América Espanhola? É o processo de emancipação. Vai lembrar, esse processo de emancipação começou 7 anos antes com uma reação a Napoleão. As pessoas estavam lá, ou seja, não aceitando, as pessoas da Espanha não aceitavam a legitimidade do rei José Bonaparte e usavam o símbolo da aristocracia espanhola como um elemento. Pode passar. Então nós temos outro elemento importante da bandeira, o sol, como eu já tinha observado, e vocês já viram, é o elemento mais marcante, é o solzinho na bandeira de Pernambuco. O sol, você tem o chamado, em Roma, o paganismo, você tem o mitraísmo. É uma religião ocultista que houve naquele momento, não era a religião comum das pessoas, era uma religião mistério, ou seja, as pessoas restritamente cultuavam o deus Mitra, que era baseado no sol invictus, o sol permanentemente vitorioso. Esse simbolismo vai ser associado com Jesus Cristo, depois com o cristianismo, e depois, com a época do Renascimento, as ordens herméticas e ocultistas resgatam uma série desses símbolos, a maçonaria é um deles, e vai trazer o sol novamente, retratando de novo nessa abordagem. Então, nós temos o sol, ele remonta já desde essas tradições antigas, a própria maçonaria, e vai ser na Argentina o símbolo principal, porque eles chamam inclusive o Sol de Maio, que é o sol do processo da Revolução de Maio, que foi de 5 até 28 de maio, de 1810, que foi o Congresso de Tucumán, coisa assim a pronúncia, agora eu perdi um pouco. E ele vai, nesse momento, eles vão fazer um processo traçado da emancipação da Argentina. E aí nós temos a moedinha, que é a primeira cunhagem que esse sol aparece, em 1812. E eles colocam esse sol como elemento central, porque também era usado pelos povos incas. O deus Inca, o deus Sol, era o deus mais importante. Então, nós temos uma mistura não só do Sol como representação lá dos povos de Roma, lá do mitraísmo, como também lá da Inca, dos povos indígenas. Então, eles perceberam essa unidade que eles queriam trazer o cristianismo, ou seja, a representação da ressurreição do Sol que sempre se renasce, do Sol invictus, a questão da maçonaria, que também já utilizava esse símbolo, e muitos deles, a maioria todos eram maçons, e também um elemento indígena. Então eles conseguiram sintetizar, através do sol, o símbolo desse evento. E, olha que interessante, ele aparece em Pernambuco. Provavelmente não tem como a gente deixar de pensar que havia um elo de pensamento, de influência entre eles. Muito quando nós falamos sobre 1817, as pessoas botam um elo muito forte ligado com os pensamentos iluministas na Europa, a França, iluministas, o que mais. Meu filho, olha aqui do lado, na Argentina estão usando um exemplo lá, uma imagem que a Argentina e o Uruguai usam. Será que não tem nada a ver? Quer dizer, então, eles estão muito mais coligados, inclusive, com os eventos que estão acontecendo ao longo da América. Pode passar. Agora, esse foi o mais difícil de eu conseguir achar, esse tal desse arco-írisinho. Mas eu estava um dia na aula de história, e aí eu estava maquinando esse pensamento, que danado foi, como é que eles tiraram esse arco-íris? E aí eu vi a tonalidade das cores, e aí eu pensei, eita, mas rapaz, se eu inverter esse arco-íris, fica igualzinho a bandeira da Bolívia. E a bandeira da Bolívia está muito semelhante à Colômbia, Venezuela, Equador. E aí eu fui catar, que a bandeira da Bolívia foi criada. E a bandeira da Bolívia chegava lá no site da embaixada e dizia: é o sangue da nossa sangue, é o amarelo, é nosso ouro, não sei o que lá, meu Deus do céu, de novo no Brasil. Não estamos muito evoluindo, não, então tá bem parecido mesmo a gente. Então eu fui catar, cascaviar, e achei esse rapaz, assim, não sei, foi uma coisa da providência, com esse brasão, esse chamado Inca Galhaço de la Vega. Ele é um fidalgo, filho de espanhol, com uma mãe da indígena, Inca, por isso o nome dele ele até carrega o nome Inca. E ele é um fidalgo, historiador, ele foi administrador de terra lá na região do Peru. E é interessante que ele escreve o primeiro livro de história sobre o Peru, e ele criou o brasão dele, metade do brasão representando o lado você pode ver aí do lado esquerdo. Não, assim, na imagem do lado direito, mas você pode ver aí do lado. Eu não sei como eles estão vendo, não. Espero que legal. Então, o lado esquerdo, então é o lado que vem a família do pai.
que você tem os brasões da região da Europa, espanhóis, que você tem uma série de outros brasões, que cada brasão você pegava o lado do pai, você pegava uma metade do brasão e dividia para o pai e para a mãe. Então, o lado esquerdo aqui, que você tem o lado do pai, com uma série de outros brasões que era a herança do pai. E do outro lado ele coloca os símbolos incas do lado direito. E aí que interessante, aparece o arco-íris, aparece o solzinho, e aparece até a lua também, o cidade da maçonaria, né? Então, aqui nós temos melhor, veja que agora com cores você fica bem mais nítido. Se você tirar essas duas serpentes, a Pernambuco aí, ó a Bolívia aí, Um arco-íris as mesmas tonalidades, o sol, o arco-íris, sendo que o que é interessante é que esse brasão aí, o cara é de 1600. Opa, a galera estava bem conectada então com as redes sociais nessa época, né? Porque o cara lá do Peru, né, fez um brasãozinho que eu quase não consegui achar, e massa que eu, quando eu estava na aula, eu achei, aí eu cheguei em casa que disse que eu achava de novo. Foi outro rolê, passei uma semana para achar de novo esse negócio. Eu não consegui achar, mas o Padre Miguelinho e o galera aqui do Rio Grande do Norte já tinha isso, lá na Pernambuco já tinha isso, porque eles colocaram esses elementos idênticos. Esse símbolo da arco-íris, do sol, é um símbolo usado nos estandartes incas. Os soldados que eles usavam para a guerra e tal. Então, até hoje, essa bandeira, essas cores, elas são usadas muito lá na Bolívia e nas populações andinas. Né? Eles têm outra bandeira também de arco-íris, cheio de quadradinhozinho, quadriculadozinho, que acho que já deve ter visto assim, os índios usam, né, quando estão fazendo suas manifestações, tudo mais, econoradas, inclusive colocam outra bandeira oficial na Bolívia, aquela bandeira lá, que é um monte de quadradozinhos em várias cores com arco-íris desse tipo aí. Então, vejam só, como o evento, nós pegamos através desse só uma análise iconográfica, uma análise da bandeira, nós podemos traçar um novo panorama para o evento. Vejam só de onde eles estão tirando esses símbolos, vejam só de onde eles estão tirando essas influências. O evento está muito contextualizado com o que estava acontecendo ao longo da América. E ao longo desse processo de emancipação da América Espanhola, pouco nós conhecemos, olha só, nós quase não conhecemos sequer a América Espanhola. E esses caras estavam extremamente conectados com isso. É uma realidade bem diferente do que seria a nossa, talvez, se o evento da Revolução tivesse dado certo. Porque talvez esse elo Argentina, Uruguai e Pernambuco tivesse sido muito mais forte. Então, existia na época então, duas teorias. Ou deixar com Carlota Joaquina a administração da América Espanhola, ou deixar com um herdeiro de Atahualpa, que era o rei Inca, que poderia formar uma monarquia espanhola contra o governo de Napoleão na Espanha. Então, nesse momento, eles não estão pensando em independência. Olha que interessante, nesse momento, os revolucionários da Espanha não estão pensando em independência. Eles estavam pensando em tentar criar uma espécie de monarquia, que depois até o Simão Bolívar vai tentar formar isso à imagem dele, em torno dele, para resistir a Napoleão. O processo de independência ele vem com uma resistência a Napoleão. E dentro desse processo, Pernambuco eclode. Né? Já no processo final, Napoleão já tinha perdido a guerra, já estava expulso, já estava exilado, e a Espanha acaba, em Portugal, e Pernambuco acaba tendo um processo revolucionário. Aqui, olha só que interessante, aqui foi a ilustração mais antiga que eu encontrei da bandeira. Você pode olhar com bastante carinho, amor e atenção, você vê que tem uma carinha no sol. Pernambuco, então, tirou a carinha do sol, volta a carinha, né? E essas três estrelinhas, eu, na minha interpretação, acho que seriam as Três Marias, porque é um símbolo que representa muito forte a cristandade, também tem outras referências, mas é alongar muito, mas a questão das Três Marias é muito utilizada nos povos da América do Sul, além do Cruzeiro doSul. Então, eu acho que seria mais do que representar Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, porque houve outras províncias que se levantaram também. Então, talvez seria meio injusto isso. Será que eles estavam pensando que eles eram províncias sequer? Até porque o Rio Grande do Norte não estava emancipado. Será que a gente não estaria fazendo um anacronismo, acreditando que essas três estrelinhas aqui seriam Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco? Será? E Ceará? Ceará também se levantou e aí? Quer dizer, Ceará está fora. Não, eu acho que eles não tinham esse pensamento de um Estado independente, que eles eram independentes. Se tornam independentes depois da Revolução. Então,
eu acho que é Três Marias, que é outro elemento cristão, assim como tem uma cruz, né, que não é uma grego, que o negócio está meio fraco. Ali do lado você tem o Brasil de Corrientes, a província de Corrientes, né? Não sei se é espanhol ou não, mas você perceba, olha só as semelhanças, é de 1810, e olha só como é a cruz, né? Sol, né? O jogo de tonalidades, que ali é azul em cima e branco embaixo, amigo, é incrível, não tem como. Quer dizer, nossa relação com a América Espanhola, já com o triunfo do evento, nós podemos, a partir dessa análise de vestibulogia, podemos já concluir de cara. Talvez nós tivéssemos um contato muito maior com a Argentina, o Uruguai, os povos latinos, né? Seria uma coisa bem diferente, né? Nós talvez consumiríamos o trigo argentino com muito mais frequência, né? Já pensou? Quem sabe aí, então, até para a Argentina, que coisa, né? Porque se houvesse talvez uma emancipação, né? A carne argentina, né? A carne do Brasil, né? Interessante. Está ali a lei da carne fraca do Brasil, né? Então, série de outras coisas nós podemos pensar como veracidade, né? Como real. Próxima aí, então, olha só como era o mapa. Esse mapa é de 1820. Ela vai dizer, isso foi depois da Revolução. Não, calma. A galera pegava os dados há muito tempo antes, não tem como você fazer o mapa, não era Google Maps que você, né? Você vê até a galera lá fazendo a revolta no momento real. Esse mapa aqui, ele foi construído, né, está no Atlas americano, o Universal Atlas lá, em 1836, ele foi a fonte dele. Mas ele se refere a Brasil em 1820. Então, mas essa galera ficou catando a informação em 1820, fez o mapa? Não, em 1810, em 1820, eles foram em 1830 que o mapa saiu. Então, você pode perceber aqui, eu dei um pulãozinho no Nordeste, veja só a extensão de Pernambuco. E nesse momento, como é pós-revolução, já está separadas as províncias, a Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Alagoas, mas todas essas províncias estavam sob jugo de Pernambuco. Isso é importantíssimo você perceber isso, deixar isso claro, o evento está acontecendo tudo isso junto. E aqui eu coloquei no próximo slide aí já é um mapa moderno, um mapa feito recente, para você ter uma ideia de como eram realmente as grandes regiões, assim, a geopolítica do Nordeste. Quais eram as três grandes regiões que lutavam pela hegemonia dessa região? Pernambuco, abarcando toda essa região do São Francisco e Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. A Bahia, que também incorporou províncias de Ilhéus, a província de... a província de Ilhéus e foram três províncias que a Bahia incorporou. A Todos os Santos, né, a Bahia, que era da Bahia, a Ilhéus, estou esquecendo o que ficava aqui embaixo. Três províncias foram incorporadas pela Bahia. Então nós temos aí três províncias incorporadas por Pernambuco, que foi Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Pernambuco consegue se adentrar no interior, fazendo inclusive até o Rio São Francisco fica todo sob jugo de Pernambuco, e temos o Maranhão junto com o Piauí. Então nós temos três grandes locais que tinham grandes economias e tinham grande repercussão social, tudo o que eles fizeram. Sendo que a Bahia ela sempre tem um privilégio, porque Bahia foi a capital do Império, da colônia, né? E tinha uma ligação muito forte com o Império. Então a Bahia sempre vai ter privilégio e sempre vai lutar do lado do governante. E Pernambuco sempre vai ser marginalizado. Então a rivalidade de Pernambuco e Bahia é a pior que a BC e a América. É um negócio bem trágico de eles lutarem contra o outro. E por isso, veja só, a Bahia foi o único estado desses três aí que cresceu. Comparado com o mapa hoje, que não preciso nem mostrar, que você sabe de cabeça, a Bahia é maior que está aí. Pernambuco ficou um tamanhozinho ínfimo. Por quê? Contra o governo imperial. A desmembração das províncias, a galera não tinha consciência de que era do Rio Grande do Norte, que era da Paraíba, eles eram tudo pernambucanos, né? Inclusive tem a frase de Pedro Guerinho, né? Vós sois americanos, sois pernambucanos. Ora, eles se viam tudo com Pernambuco. Então, outro elemento importante quando a gente vai refletir sobre 1817 é essa galera pensava tudo como Pernambuco uma coisa só. Uma unidade pernambucana eles se viam. E a fragmentação de Pernambuco foi uma represália do governo real e depois do governo imperial, porque a Revolução depois vai ter 1824 e aí vai terminar de se entregar a província. Olha aqui, achei legal. Isso aqui é o mapeamento das insurgências, ou seja, aqui temos o levante e os locais onde ocorreram os levantes, né, ao longo de todo o acontecimento que começou em 6 de março
e vai ter seu fim em abril, né, maio, então uns 2 meses de revolta, 1 mês e meio. Aqui mais você dá uma visualização para passar. Aqui é melhor um itinerário, você pode ter noção bem clara. Pernambuco consegue a revolução subir até a Paraíba, e através do interior da Paraíba eles vão entrando através de Campina Grande, Patos, eles vão atravessando, sobe, vai para sul, Rio Grande do Norte, Natal aparece ligado com o Paraíba, né, com João Pessoa, mas o interior da revolução é que é muito forte. A revolução interior ela vai ser muito mais marcada. Você vê que eles vão adentrando até o Ceará e eles chegam através do Crato. Eles não vão do Natal para Fortaleza. Eles não fazem um caminho por mar, eles fazem um caminho pelo interior. Então, sobe-se para Paraíba, que vai para Campina Grande, Pombal, entra pelo Crato do Ceará e de lá se alastra pelo estado do Ceará. Se alastra também pelo interior do Rio Grande do Norte, pelo interior da Paraíba. Então, é um movimento que, apesar de começar em Pernambuco, ele vai começando de dentro para fora. Ele vai do interior para fora, para as grandes cidades. Isso é uma característica interessante que a gente pode perceber do evento. Outra coisa interessante é que quando é mudado o emissário para Salvador, ele é morto. Isso aqui é um itinerário que ele fez para Salvador, e aí o evento não consegue. Eles queriam tentar, não era restrito em Pernambuco o evento. Outra coisa importante da gente perceber, não era para separar Pernambuco do Brasil, né? Isso também ficou com essa marca. Por que ficou com essa marca de que é separar Pernambuco do Brasil? Porque o evento não conseguiu ultrapassar seus limites. Quando eles tentam ir para Salvador, o cara é morto. Então, eles queriam só ficar em Pernambuco? Não. Então, eles foram para Salvador, só não tem que mandar o cara para lá. Né? Outra coisa importante que a gente tem que ter noção é a questão internacional de como o Nordeste pode se correlacionar com a geopolítica do mundo. Então, isso aqui é um mapa do Golbery, 1953, e olha como é interessante como eles percebem o Nordeste, eles nosso período de guerra, que está no seu surgimento, eles percebem o Nordeste, e principalmente essa região, Pernambuco, Rio Grande do Norte, como uma região geoestratégica para o Brasil no sentido internacional. Ora, em 53, fazia pouquíssimo tempo, 8 anos, que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. O Rio Grande do Norte foi um elemento importante nisso. Então, essa ponta estratégica, ele está fazendo um desenho aí, não sei se está muito claro, dá para ver, a passagem daqui, do Nordeste, para a ligação com a Europa e com a África. É uma questão central isso, na integridade da política internacional. Então, quando a gente vai ter um conflito, ele se deflagra, os revolucionários vão tentar convidar pessoas de fora. O general José da Costa vai tentar pegar o Hipólito da Costa, que era o José Hipólito da Costa. Hipólito José da Costa. Ele era um jornalista na Inglaterra, considerado os primeiros jornalistas do Brasil, e ele vai tentar ser cooptado, né? As pessoas revolucionárias vão tentar cooptar ele para ele se tornar o ministro plenipotente da chamada Relações Exteriores, que diz assim, seria o que ele seria. Sendo que ele nega, e ele passa a falar mal do evento. Isso é uma das primeiras coisas que a gente pode refletir sobre, o que levou o evento à sua tragédia. Um dos elementos foi também, talvez o Hipólito tivesse topado essa, poderia ter dado ajuda, pelo menos jornalisticamente, né? Ele tinha acabado de ganhar um cargo no governo e não iria falar mal do governo. Então, foi até uma ingenuidade dos caras terem pedido isso. E aí pediram isso para ele não só critica, né, fala mal e ainda nem aceita o que eles pediam. A outra história interessante, o Luiz Carlugar, mandou o Luiz Carlugar, ele vai para os Estados Unidos com dinheiro, equivalente a mais ou menos $800 mil, né? Um constante dinheiro, até para hoje é muito, né? Então, olha só, a galera estava levando a sério essa coisa, a galera queria que isso dê certo. O cara vai para os Estados Unidos com $800 mil, você acha que não, estamos aqui brincando só para a galera achar a história depois do futuro. Não, pelo amor de Deus. Eles estavam plenamente agindo para atuar aquilo que desse correto, mas eles sabiam. A gente só vai conseguir êxito também com apoio externo. Já damos, pela análise de estilografia, a gente já pode saber que tem uma relação nítida com a América Espanhola. Os revolucionários pernambucanos têm uma relação nítida com a Argentina, com o Uruguai, que estava acontecendo nessa região. E a relação já direta, isso aqui já está universalizado, todos os trabalhos acadêmicos tratam sobre isso, da relação nítida que havia dos revolucionários com os Estados Unidos. Eles foram para os Estados Unidos para tentar trazer o quê? Os exilados franceses Napoleão Bonaparte. Eita, molesta, né? Ele não era nem só americano mesmo.
Porque o americano eles não sabiam se realmente ia conseguir convencer. Eles queriam convencer principalmente os exilados franceses que estavam nos Estados Unidos. Lembrar que durante a Revolução Napoleônica e a Guerra Napoleônica, os Estados Unidos optam por uma certa neutralidade, porque no fundo eles até concordavam com o que Napoleão fazia, alguns americanos, então eles toparam pela neutralidade. Então muitos franceses vão para os Estados Unidos para ficar exilados depois que Napoleão cai. Então, por isso que a Abraçamento disse, ele vai tentar contratar esses franceses exilados, generais franceses, para conseguir trazer eles ao Brasil e conseguir, então, ter, vamos dizer, um corpo militar suficiente para enfrentar as tropas do Dom João. Então, veja só que coisa interessante. Então, temos essa relação com a lei espanhola, que eu supus, poderíamos dizer que a Espanha colaboraria com a ala marítima, ou seja, para trazer essa galera, e nós teríamos a França e exilados franceses que colaborariam com o lado militar terrestre. E aí, outro cara também que foi para a Argentina, Félix José Tavares Lima, ele foi para Buenos Aires fazer uma relação com a Argentina para ajudar o evento. Então, quer dizer, realmente os caras estavam muito bem conectados. Não foi um evento de simplesmente aventureiros, não sei o que tal, não. A galera estava conectada com a Argentina, com os Estados Unidos, com os exilados franceses. Então, é interessante a gente perceber isso. Não era meramente ideias que o cara achava legal, né? Via lá no Facebook, pô, legal, esse nosso do iluminismo, vamos botar na bandeira, em Pernambuco. Não. Era uma coisa que ia muito mais além. Né? Ou seja, eles estavam pessoalmente ligados a esses eventos. Napoleão estava exilado no momento em que houve a Revolução aqui. E o planejamento era pegar os exilados franceses na região da Louisiana, que era até então a província francesa que os Estados Unidos comprou, de Napoleão, pegar esses exilados, trazer ao Brasil, passar em Santa Helena, que não fica muito distante, fica mais ou menos uns 200, 300 quilômetros da costa brasileira, passar lá, pegar Napoleão, trazer ele ao Nordeste aqui e conseguir então enfrentar a tropa de Napoleão, ou de Dom João. Eles sabiam que aqui nós não conseguiríamos conseguir fazer um exército suficiente para resistir a Dom João. A ideia era tentar fazer uma resistência, talvez uma guerrilha no interior. Foram tentados fazer isso no Crato. Né? Inclusive, acho que a bisavó de José de Alencar tentou organizar, Bárbara Alencar, uma guerrilha nessa região do interior, quase uma espécie que gera depois até o cangaço. Né? Então, uma espécie de guerrilha que conseguiria resistir até a chegada de Napoleão dos franceses, para que assim conseguisse enfrentar as tropas de Dom João. E olha que interessante, né? Napoleão com certeza iria adorar essa ideia, porque não conseguiu enfrentar Dom João VI, seria a batalha, né, do século. A revanche. A virada napoleônica. E massa ainda, imaginei, né? Estátua de Napoleão em todos os lugares aqui que haveriam. Napoleão, nosso libertador, todo mundo adoraria Napoleão. Todo mundo falando francês, né? Todo mundo aí, olha que interessante, né? Aquela época já seria no século XVIII, XIX, né? Então, quando passar aí, aqui nós temos, só eu trouxe aqui trazer esse mapinha, não dá para ver ele não, mas a ilhazinha fica bem assim, 1, 2, 3 quadradinhos desse no Brasil, é perto mesmo. E você tem noção que nos Estados Unidos também, a pontinha de Landa Luciana, ela aparece no mapa aí no norte, e aqui no mapa, na água, daria a ilhazinha, quer dizer, é muito perto, é possível. Pena que o que aconteceu foi que o evento foi delatado, delação premiada na coisa de hoje, né? O evento era para ser um dia de Corpus Christi. Quando houvesse a produção do Corpus Christi, aí o que aconteceria? Haveria o levante. Sendo que aí o levante foi delatado e então foi adiado, né, para 16 de março. Que o cara foi preso, mandaram, quem sabe, prender o Leão do Norte, né, eu esqueci o nome dele, o Barros Lima. E aí ele chega e pera ele, dá logo uma espadada no cara que estava prendendo ele e começa a Revolução, de 6 de março. A Revolução seria em maio. Veja só, abril, maio, 2 meses. É o suficiente para eles discutirem uma coisa crucial, que eles entraram na Revolução sem conseguir decidir sobre isso, escravidão. Isso foi o grande nó que mata o evento, vai ser a grande dificuldade do evento. Porque havia já um medo no Nordeste, no Brasil, de quê? De uma haitianização, que o Brasil se tornasse um Haiti, de que houvesse uma revolução de escravos, matasse todo mundo e tal. Então já havia esse medo. Existe alguns
estudiosos já falam sobre esse medo propagado nos jornais, os escravos vão tomar o Brasil e tal. Então, já havia esse medo por parte uma parte da elite agrária. Então, eles não conseguiram discutir sobre esse tema. E a Revolução ela já se deflagra de uma forma completamente antecipada e sem ter pensamento sobre isso. Mesmo ela tendo sido antecipada, veja só, mesmo ela tendo sido acontecida ainda meio que improvisada, olha como os caras tiveram contatos e ainda tentaram ir atrás das coisas. Imagine se tivesse ocorrido mais ou menos no período que eles queriam. Então, o primeiro elemento da sua falha que a gente pode refletir é sobre essa questão da delação que houve, que o evento acabou começando 2 meses antes, sem ter a discussão principal sobre essa questão da escravidão. Isso foi o elemento que acabou impedindo a não interiorização das tropas em Pernambuco. Veja só, Paraíba interioriza, Rio Grande do Norte interioriza, ou seja, o evento vai para o interior. O Ceará, inclusive, o Crato é mais forte do que o Fortaleza, o evento. Porém, Pernambuco não consegue passar do Agreste. Eles não conseguem interiorizar-se. Por quê? Porque os próprios senhores de engenho vão lutar contra. Não é as tropas de Dom João que derrubam o evento. Isso é importante que a gente tem que saber. Não são as tropas de Dom João que derrubam o evento. Quando as tropas de Dom João chegaram no Recife, já tinha sido acabado o evento. Porque foram as próprias jagunços, junto com os senhores de engenho, que tinham tropas militares, que derrubaram o evento. Por quê? Porque não houve esse tempo dessa discussão. Então, eu acho que isso foi um elemento crucial da falha. A gente pode pensar assim, o que é que eu vi errado? Qual foi o problema? Qual foram as falhas? Então, primeiramente, eu colocaria então, essa questão da delação, ou seja, o evento é antecipado, sem haver a questão da escravidão ter sido resolvida. Eu falei dessa coisa do Corpus Christi, a reforma em relação à não interiorização do evento em relação a Pernambuco, que é o estado mais forte economicamente, ou seja, consegue se interiorizar na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará, mas em Pernambuco não consegue. Eles mandam várias caravanas, eles não conseguem dominar o interior do estado, e torna inviável o domínio do estado, e aí acaba se tornando só a ditadura, que eles chamam, a ditadura do Rio do Norte, que acaba virando um estado com uma espécie de república. Ora, eles nem sequer podemos pensar que eles estavam pensando em república. Eles proclamaram a lei, que aí nosso colega já deve falar, a lei de 1817, lei orgânica. Eles estavam muito mais preocupados com uma Constituição. Lembrar que eles estavam vivendo uma monarquia absolutista. Uma historiador que eu gosto muito, que fala sobre esse evento, recentemente escreveu em 2004, que é o que eu estou usando para me fundamentar bastante, é a outra independência, de Evaldo Cabral de Melo. E também tem um Geraldo Mourão também, que escreve também Revolução de 1817. Esses 2 historiadores estão vivos e são, que eu acho, os maiores referências sobre esse evento. E o Evaldo Cabral quer mostrar o quê? Olha, a galera não é republicana, não está preocupada com essa forma república, não. Isso é construído no centenário, porque a república tinha 30 anos que se é proclamada, e eles precisavam, Tiradentes estava aí, a Farroupilha estava aí, a gente tem que ter o nosso. Então, Pernambuco é a república antes da república. Todo mundo queria dizer que estava na república. O que Evaldo Cabral vai dizer? A gente teve uma revolução constitucionalista federal. Eles queriam uma constituição, uma autonomia, e não estavam pensando propriamente só em Pernambuco, mas até no Brasil inteiro. Isso quebra esse discurso de movimento emancipacionista, que está lá no livro de história que você passou a vida toda estudando aqui, fulaninho, não sei o quê. Rapaz, talvez nem republicanos eles fossem. Talvez tivessem, lógico, republicanos no meio, mas nem todos a gente pode ter essa noção. Tá? Não tem escrito de todos dizendo aqui, eu sou a favor da república, vamos acabar com isso. O evento final acaba se tornando a república. Por quê? Ele não consegue se alastrar, ele não consegue trazer os franceses, ele não consegue. Aí então realmente ficou um regime que era governado só por um cara lá, e aí ficou como se tivesse conhecido uma república. Pode passar. Então, e se então ela tivesse dado certo, eu acho que aí já é um exercício puramente de cogitação na minha cabeça, vou falar rapidinho para passar para o colega Moza. Napoleão morre já em 1821, ele morre logo. Estava com problema já de câncer, úlcera, imaginam, dizem que ele foi envenenado, eu acho que não, eu acho que ele estava tomando remédio que tem arsênico, e aí acabou envenenando, mas ele já estava muito debilitado, então ele durou o quê? 17, 18, 19, 20, 4 anos. Se Napoleão tivesse sido trazido do Brasil, ele não duraria mais de 3, 4 anos. A guerra, eu imagino que se houvesse, Napoleão chegou ao Brasil, nós conseguimos então lutar, eu acho que a guerra duraria mais ou menos um período de 3, 4 anos, que é o suficiente para um conflito bem desgastante conseguir perdurar, até os 2 lados não conseguirem ter tipo de negociação. Na Dom João de 1820 volta para Portugal,
Então eu acho que em 1820 Napoleão morreria, o conflito ficaria no impasse, né? Porque Napoleão, de uma certa forma, tem uma grande relevância estratégica, mas eu creio que eles não conseguiram se expandir para além das fronteiras naturais. O Rio Parnaíba, aqui na interfronteira do Piauí e do Maranhão, e o Rio São Francisco. Seriam as duas fronteiras naturais que formariam esse novo território. Ou seja, eles não conseguiriam passar dessas fronteiras e também Dom João não conseguiria passar adiante. Dom João estava muito desgastado também. Dom João estava com tropas na Cisplatina, tropas na Guiana Francesa, não era fácil o regimentamento de tropas. Então Dom João não conseguiria também facilmente chegar e derrubar. Napoleão teria uma boa quantidade de tropas e ele fazia milagre realmente no campo de batalha, mas ele estava doente e ele também acho que não conseguiria se expandir além desses rios. Então acho que haveria esse tipo de limitação. O conflito iria chegar no momento de equilíbrio, né, drástico. Portugal chama Dom João de volta em 1820 e provavelmente diria: faça a paz com esses caras, a gente não quer mais saber deles. Que é a Revolução Constitucionalista do Porto. Então Dom João acabaria tendo que os Estados Unidos diplomaticamente já seria favorável a esse novo país. A Argentina, o Uruguai e todos os países da América Latina também seriam favoráveis a esse novo país. Então a gente teria pressão internacional para que houvesse a legitimidade dessa nova nação. Eu digo nova nação porque eu nem sei qual não poderia ser, Pernambuco, não sei, poderia ser outro. Então esse novo território poderia ser chamado Pernambuco. Ele teria apoio da Platina, teria apoio da Inglaterra, dos Estados Unidos. A Inglaterra ficaria meio neutra, mas diante do conflito ela tentaria ser mediadora e talvez acabasse realmente no processo de emancipação. Vantagens. Bem, então, território, né? No meio da seca do Nordeste, o que teria de bom? Bem, a gente teve algodão. O algodão foi uma locomotiva maior para a industrialização da indústria têxtil. Então a Inglaterra estaria muito de olho precioso nesse local e dizer: pô, vamos deixar esse lugar independente, que a gente vai conseguir pegar matéria-prima muito bem. E provavelmente haveria um surto de industrialização de riqueza nessa região, não só em relação à agricultura, mas em relação ao algodão e à pecuária. Outra coisa importante vai ser que eu não faço assim para passar, né? Vai ter outra coisa que eu estou falando referindo ao slide, essa ilustração do Pedro América sobre a abolição. O Nordeste talvez fosse o local, esse novo país seria o local onde se abolia a escravidão primeiro que o Brasil. A gente tem evidência histórica disso. O Ceará foi a primeira província a abolir a escravidão, o Mossoró também. Provavelmente essa nova região, ela aboliria a escravidão logo depois do processo da guerra. Digamos que Napoleão chegou aqui, lutou, não sei o que, Napoleão para fazer o seu exército, muito provavelmente ele iria abolir a escravidão. Napoleão com sua mentalidade europeia para fazer sua lógica de exército gigante nacional, automaticamente ele iria acabar abolindo a escravidão. E aí, então, nós já seríamos a primeira nação livre e sem escravos. Olha que interessante, muito mais à frente do Brasil. Né? Agora, desvantagem. O que nós podemos ver de desvantagem de carga? A seca de 1870. Essa seca foi marcante. Né? Nós temos a seca de 1915 também, foi outra seca que realmente trágica. E nós então enfrentaríamos problemas naturais realmente bem impactantes. Como é que a gente vai então, o povo diz aí, como é que agora é isso? Né? Teria a seca aí ser um país miserável? Né? Eu creio que não. Eu creio que, olha só que interessante, o Nordeste já teve açudes que eram construídos no século XVII, XVI, e por iniciativa privada. O açude de Apipucos lá em Recife, dentro da cidade de Recife, né, que na época era engenho, foi construído pelo próprio Conselho de Engenho. Fazer açude não precisa do Estado, não do governo federal. Não precisa disso para você construir lá no açude. Os engenheiros já faziam. É possível você fazer. E mais outra coisa interessante, as ferrovias que chegaram no Brasil, uma das primeiras foi em Recife. Talvez Recife fosse um elemento industrializado. As ferrovias vieram da Inglaterra, sim, claro. Foi a São Francisco Railway Company. É a segunda linha férrea construída no Brasil, é no Nordeste, não é em São Paulo, não é em Rio, não é em Minas Gerais, não é café. Então, olha só, a Inglaterra teria muito mais influência aqui, e veja só, já começou a industrialização e teria linhas férreas, e não só talvez, já teria açudes, e a obra da transposição talvez já fosse para nós uma coisa que já tivesse sido realizada há muito.
Feito. É isso que eu ia dizer. Obrigado. Queria dar boa tarde aos companheiros que estão aqui. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder trazer um pouco da minha análise da lei orgânica, o projeto de lei 1917. Agradecer ao Instituto de Movimento, esse nome, agradecer ao Grupo de Estudos Família Albuquerque, Maranhão, especialmente na figura do meu amigo Arthur. Conheci ele hoje, mas já acompanho ele há um bom tempo na sua vida política. E também na figura do meu nobre amigo e colega Douglas, que conheço desde a graduação lá na História. E agradecer a oportunidade de estar participando deste evento. Quando o Douglas me fez a proposta, eu pensei, cara, isso vai ser um pouco complicado. Por quê? Porque atuando como professor de História na rede privada e pública, eu percebo que, com o passar do tempo, eventos como a Revolução Pernambucana, ou a Revolução de 1817, alguns já não chamam mais como Revolução Pernambucana, a Revolução de 1817, ele vem perdendo muito espaço nos materiais didáticos. E especialmente uma capitania na época, como ainda hoje nós sofremos um pouco com isso, somos ainda um Estado, de certa forma, a nível de estudo, a nível de análise de foco nacional, ainda como algo ainda periférico. E a história do Didático também está assim. A Revolução perdendo espaço e o Rio Grande do Norte ainda mais. E eu estou conversando com o Douglas, ele falou, cara, por que você não estudaria em 1917? Aí eu vou estudar. E comecei as pesquisas, não tive tanto tempo, mas comecei as pesquisas, e deparei com uma primeira grande dificuldade. Há muito pouco material trabalhando essa lei, esse projeto de lei. Ele não é praticamente trabalhado, e isso assusta. Por quê? Você vê, eu acessei materiais, por exemplo, de uma grande mídia pernambucana, o Diário de Pernambuco, e eles não se falam do Leão Coroado, falam da movimentação, da fuga do Forte do Bruno, falam da fuga do Caetano Pinto, Miranda Montenegro, do Rio de Janeiro, do acordo, falam da viagem do Antônio Gonçalves Luiz Cabunga, o Cabunga, dos Estados Unidos, falam da tentativa, como o meu colega bem falou, da tentativa de trazer todo o oficialato, boa parte do oficialato francês, para compor as milícias de resistência na época, falam da tentativa de vir Napoleão, mas a lei é meio que descartada. E isso é muito interessante, porque vasculhando a internet, eu encontrei uns poucos artigos e uns corajosos estudantes de história que tentam fazer uma análise histórica e historiográfica da lei. Mas o melhor artigo que eu encontrei, pasmem, é de um advogado. O advogado ele tenta mostrar um pouco a questão da influência jurídica, especialmente jurídica, filosófica, da lei. E isso meio que me deixou, de certa forma, meio desesperado. Eu pensei, poxa, se um movimento tão importante, tão demarcador, tão divisor de águas como esse para a nossa história, que acho que nem o próprio Evaldo Cabral, não tive oportunidade de ler o livro dele todo, mas nem o próprio Evaldo, acho que ele trabalha, de certa forma, essa lei. Pois bem, e lendo esse material, eu até vou, devido às fontes que eu citei, eu vou entrar um pouco no assunto do professor Douglas, e os caras são extremamente categóricos. A lei de 1817, criada em Itália em 28 de março, ela é uma lei extremamente iluminista. Iluminista por quê? Porque ela tem como base, segundo as pessoas que eu li, que eu oportunidade de pesquisar, ela se baseia nas teorias contratualistas do século XIX, século XVIII. Quando você vê a presença marcante de pensadores como o abade francês Emmanuel Joseph Sieyès, não sei se é pronunciar esse meu francês, não é muito bom, S-I-E-Y-E-S. E também do John Locke, também do Barão de Montesquieu. E quando você consegue finalmente alcançar alguma coisa dali, outro detalhe, eu não encontrei
Eu não sei se algum instituto pernambucano de pesquisa, ou se instituto histórico, eles têm essa lei impressa, ou ainda guardada, ou fotocopiada, ou alguma coisa. Não encontrei. Encontrei apenas 6 artigos, 8 artigos, se não me engano, do artigo 22 do artigo 28. E quando você lê esses artigos, você se questiona, nossa, isso é um avanço, é algo inédito até aquele momento no Brasil, pelo menos para a colônia. Por quê? Porque em seus artigos você lê liberdade de imprensa. Nós temos liberdade de imprensa, tem isso? Nós vimos liberdade de consciência religiosa. Nós tivemos problemas sérios com os holandeses, né? Aqui no Rio Grande do Norte, até algumas pesquisas já foram feitas. E essa liberdade religiosa que essa lei trata também é muito importante e também não tem, pelo menos até o meu não tem uma análise muito bem aprofundada. Igualdade de portugueses e brasileiros. Portugueses, gente, não necessariamente, eles eram expulsos. Se eles não discordassem do movimento, eles poderiam viver tranquilamente. Isso também é uma questão muito importante para a época, né? E limitação do Estado, oh meu Deus, limitação do Estado, estamos falando disso em 1817, o Estado gigantesco, né? O Estado babá. E eles já pensam em uma limitação do Estado. Porém, como meu colega Douglas falou, não cita a questão da escravidão. A escravidão não é tratada, pelo menos nos artigos que eu li. Eu acredito que não é tratada em local nenhum do documento. O professor Douglas apresentou a questão da não possibilidade de se debater essa questão da escravidão. Devemos lembrar que a escravidão ainda era a principal força de trabalho da época. Era muito complicado você tirar a força de trabalho negra de uma fazenda de cana-de-açúcar. E quem substituía essa... Então, alguns fazendeiros realmente dificultavam a expansão da lei, do movimento. Como o professor Douglas falou, realmente eles tiveram uma certa dificuldade de enviar, de penetrar no interior da capitania. E algo curioso, que eu também prestei atenção, se remete a que essa lei ela foi enviada para que outras cidades de Pernambuco lessem o projeto e apreciassem e aprovassem, mas sem a presença do fim da escravidão. Talvez algo estratégico, professor Douglas, né? Conseguia ganhar ouro e tal, mas provavelmente podia ter o medo, esse medo que o professor falou, da questão da haitização, né, do Brasil. Então, quando você consegue ver e ler esse documento, você vê claramente a presença da filosofia justnaturalista. Filosofia da direitos do homem, aquela ideia muito forte ainda da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa. Você vê muito a questão da soberania do povo de Rousseau. O povo é o soberano, o titular da soberania, e não o rei, como também apresentou o Abassi. E lendo nas minhas pesquisas, também achei interessante que alguns constitucionalistas, eu não sou advogado, mas alguns professores, o professor, por exemplo, o professor Paulo Bonavides, né, acho que não sei se eu sou constitucionalista, ele levanta uma coisa interessante, ele fala assim, qual deve ter sido a intenção dos revolucionários ao construir e editar uma lei que vai de encontro a um status quo jurídico já presente, né? Nós tínhamos em 1808 nós temos a fundamentação do direito constitucional português da época, a chamada súplica, né, que é um direito constitucional em que o professor Bonavides e o professor Denis Bernardes, eles criticam o seguinte, que o nosso constitucionalismo poderia ter nascido ali, e nasceu ali em 1817, em terras da capitania de Pernambuco. Então ele questiona, e como é que eles pensavam a publicação de uma lei e tirar um vácuo? Porque se você consegue derrubar um ordenamento jurídico, provavelmente você vai ter a instalação de um caos social, assim pensa. Então, a possibilidade de promulgação e aplicação dessa lei viria para preencher esse espaço deixado pelo fim do ordenamento jurídico da súplica. Pensando deste modo, eles
acreditavam que se essa lei realmente abarca a vontade do povo, a soberania do povo, enquanto titular do direito, enquanto titular da sua própria vontade, então essa Constituição ela deve ser vista como algo legítimo. Esse documento deve ser visto como algo legítimo, algo que deve ser levado em consideração. Desse modo, quando você tenta mergulhar um pouco mais nas teorias do direito e trate alguns elementos ligados a isso, você vê, por exemplo, o professor, se não me engano, eu vou citar muito com o nome dele, perdão, acho que é um Baracho. Talvez alguma advogada aqui possa saber mais do que eu. O professor Baracho, ele meio que defende que essa lei, ela conseguiu chegar onde nenhuma outra chega, porque ela consegue derrubar esse ordenamento jurídico e entrar no que ele cita um sociólogo francês chamado Jean D'Hector, que fala que esse tipo de constituição chegou na terceira fase, que é a fase da derrubada da lei vigente e a entrada desse novo ordenamento jurídico. Tá? Então, tendo tudo isso em vista, eu expandi um pouco mais a minha análise e eu me perguntei: se essa lei que foi promulgada, se realmente ela foi lançada, foi editada, se realmente ela não tinha esse movimento junto com isso, não tinha um caráter realmente republicano, foi meio que, como o professor Douglas falou, não é isso, professor? A questão do, será uma república ou será um movimento constitucionalista? Até que ponto essa lei ela pode ter influenciado em movimentos posteriores? Nós sabemos que o movimento chegou ao fim, por volta de maio, né? É um movimento que não tem ainda, e a própria lei não trata da questão da formação de forças armadas. A revista que o Cabo foi aos Estados Unidos, né, comprar armamento de $6 mil. E até que ponto esse instrumento jurídico ele influenciou outros movimentos, como por exemplo a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, nós sabemos, é um movimento que surge em 1824, se não me engano, e tem muitas características ainda voltadas, que para mim, na minha opinião, tem ainda muito aquele espírito questionador, revolucionário de Pernambuco, como o próprio professor Boris Fausto fala em seu livro, História do Brasil, que durante as manifestações de 17, um desconhecido teria dito: um maldito espírito revolucionário pernambucano. Será que esse espírito havia chegado, conseguiu chegar até a Confederação do Equador? Se nós formos perceber, a Confederação do Equador também tem a intenção de propor a Constituição. Mas se nós temos dificuldade de encontrar um documento tão importante que possa ser analisado por historiadores, a Confederação do Equador ela já tem um pouco mais de visão. Você já consegue encontrar mais trabalhos, consegue encontrar mais pesquisas. E nós não podemos esquecer que temos também a presença do Frei Caneca. O Frei Caneca participa, de certa forma, participa do movimento 17 e, de forma categórica, no 1924, Confederação do Equador. E nessas pesquisas que eu fui fazendo, o Douglas me falou: por que você não estuda a possibilidade da influência dessa lei, ou talvez a influência desse movimento na Revolução Praieira? Gente, a Revolução Praieira, 1848, 1849, já é bastante tempo após a Revolução de 17. E eu comecei as pesquisas e encontrei um livro de uma professora chamada Isabel Masson, que é professora da Unicamp, e nas suas análises ela diz que não deixa claro se realmente essa revolução
17 influencia a Revolução Praieira ocorrida na Rua da Praia, chamada Partido da Praia, que é lá em Recife, que, formada exclusivamente por liberais, se voltava contra a nomeação de um governante na província agora, um governante conservador, e dentre outras questões ligadas com a administração política do Império, eles se voltam contra esse movimento ligado a essa política ligada ao Império, e nesse contexto nós temos outro evento importante na época, que é o lançamento de um dos livros que mais vai influenciar a história do mundo, se eu não me engano, no mesmo ano, mas deve ser na época, o Manifesto do Partido Comunista. Então, em 1942 nós temos o Manifesto do Partido Comunista e temos um movimento que é o movimento da Revolução Praieira. E um dos grandes estudiosos desse movimento foi o deputado do Império, do Império, chamado Joaquim Nabuco, né, que tem origem pernambucana, e ele analisa o movimento e em nenhum momento da sua obra, pelo menos não fica claro, talvez com outros estudos, confrontos de fontes, você consiga perceber a influência de 17 na Revolução Praieira. Nem a própria Força não apresenta nenhum indício dessa influência do movimento de 17. Então, é curioso porque algumas pessoas que gostam de estudar esses movimentos, final da colônia e parte do Império, alguns chegam a afirmar que nós podemos meio que enquadrar 17 até 48, a Revolução Praieira, mas eles não conseguem explicar de que forma nós podemos unir todos esses movimentos em volta de um ideal ou de uma diretriz comum, e uma diretriz que você possa observar em todos eles, porque a Confederação do Equador, apesar de ser próxima, a única coisa que, pelo menos, eu achei que possa ter ocorrido a influência foi a questão da Constituição, né? A Constituição que ela também buscava implantar no país, no caso na região. Outra coisa também se remete à questão das próprias províncias, né? As províncias praticamente também foram as mesmas. Rio Grande do Norte teve influência, Paraíba teve influência, acho que o Ceará também teve influência. Então, dentro desse sentido, e trabalhando um pouco essa perspectiva que o professor Douglas falou, voltando à questão da lei orgânica, né, 17, também nas leituras que eu fiz com relação às obras publicadas por aqui, eu não encontrei nenhum indício de que João Albuquerque tenha recebido essa lei. Se alguns colegas leu, depois pode comentar, eu espero que se alguém leu, por favor, me ajude. Porque em nenhum momento eu consegui detectar indícios, vestígios de que João Albuquerque teria recebido essa lei. Né? A Paraíba também dei uma busca, procurei obras e procurei naqueles resumos finais, né, que tem, acho que é o resumo etimológico, né, que tem as palavrinhas, e os livros que eu pude ter acesso também, nenhum deles dão indício que essa lei chegou. Então, até que ponto nós podemos chamar esse documento como a primeira Constituição brasileira, como afirma o Diário de Pernambuco? Foi realmente uma Constituição apenas por desejos revolucionários ou realmente foi uma Constituição porque foi posta em prática? Eu acho que é algo que está faltando muito ser estudado, esses movimentos, e, como eu falei, eles sofrem muito porque perdem espaço e o acesso a fontes é muito difícil. Então, nesse sentido, imagino que, como o professor Douglas fez o exercício de construção de hipóteses, também acredito que, se esse movimento tivesse tido planejamento, tivesse ocorrido discussões adequadas, tempos adequados para maturar a ideia revolucionária, eu acredito que nós tínhamos uma grande chance de hoje, como disse a nossa querida, estarmos falando francês, né? Nós estaríamos com uma cultura diferente do restante do Brasil. Acredito que a Constituição não tinha sido aplicada por completo.
até porque os grupos sociais que compunham a sociedade da capitania, da própria Pernambuco, era uma sociedade ainda um pouco difícil de você conseguir coagir. Nós precisamos, por exemplo, de fazer esses debates, que para mim essa lei deve ter surgido dentro do Areópago de Itambé, muito importante na região. Temos aqui um especialista que trabalha isso aqui no nosso estado, e o Areópago de Itambé também, isso aqui em Pernambuco, acho que o primeiro do Brasil, né? Você viu? Isso, mas só que não necessariamente, né? Foi o primeiro, mas só que não tinha um elano no assunto, mas na sua totalidade mesmo não era um assunto. Por isso que o Padrão Ribeiro foi ser iniciado em Portugal. Pronto, ó. Mais uma descoberta que eu faço, porque você viu que no jornal Comunidades de Pernambuco, em grande circulação, definiu que é um grupo maçônico. Eles definem-se, e tem curiosidade, acho que no YouTube também eles falam isso, nos seus vídeos, em homenagem à Revolução. E eu acredito que, se houvesse um tempo necessário, eu acho que a Constituição, o projeto de lei, tivesse dado certo, sim, nós teríamos grandes impactos sociais. Acredito que, se houvesse um planejamento, essas tropas, esses grupos revolucionários teriam condições de ter armas, e essas armas serviriam como uma tentativa de forma de resistência, como falou o professor Douglas. Foi algo extremamente precipitado pelo próprio calor dos acontecimentos. O Caetano Pinto manda prender, se não me engano, o Barros Lima, o famoso Leão Coroado, e ele, negando a voz de prisão, transpassa um capitão português, Barbosa, né? Barbosa, né? E ali ele toma o regimento, o presidente, o governador, né, na época, precisa se esconder, né, se refugiar no Forte do Pronto, e lá faz um acordo com os revolucionários e precisa abandonar a capitania, que se dirige num navio para o Rio de Janeiro, e ali começa toda a ofensiva contra-revolucionária. O Rio de Janeiro, especialmente atrelado à província a capitania de Salvador não, da Bahia, consegue enviar soldados pelo sertão, entrando na capitania de Pernambuco, enquanto uma força naval saindo do Rio, se não me engano, do Rio, vem até a cidade do Recife, fechando ali o porto, e assim como conseguiram combater e destruir os focos de resistência, a ponto de, quando conta a organização dos pesquisadores, quando o Cabo Gá chega aos Estados Unidos, praticamente a Revolução já estaria no fim. E parece que ele não retorna, né? Ele ficou lá pelos Estados Unidos mesmo, sem poder ter nenhuma possibilidade de ação. Ficou mortinho, claro. Quem é que é atrás, né? Então, assim, então, gente, fazendo esse exercício de pensamento, para finalizar, eu trago um pouco aquela ideia também que o professor, que eu gosto também da leitura dele, é o professor, que é o pai de Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda. Eu acho que no livro Raiz do Brasil ele trata um pouco disso. Se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, estaríamos melhores? Ele acha que não. E é uma pergunta que eu faço: estaríamos melhores? Não sei. Talvez sim. Talvez não. Né? E se for uma... É bem Caetano isso, né? Caetano parece que sim. Parece que não. Certo. Então, pessoal, essa é a experiência que eu tive com relação ao tema. Espero que o grupo, o GAN, que eu pretendo depois desse evento fazer parte finalmente, aproveitadores ao respeito, e que os institutos presentes possam sempre fazer esse tipo de trabalho como uma forma de resgate. Eu, como professor de sala de aula, vou levar essa experiência para os meus alunos, vou dizer a eles que a Revolução existiu, que os livros de história estão muitas vezes assaltando a história do Brasil, e esse trabalho que estamos fazendo aqui é extremamente importante. Nós não podemos deixar isso morrer, e sugiro que em 2022 nós temos a independência, né, o bicentenário, temos o bicentenário também
da Conferência do Equador, e quem sabe, creio que todos estaremos aqui, quem sabe também o bicentenário da Revolução Praieira, né? Aí já é um pouco mais longe, mas vamos ter fé que sistema. Nós temos 400 anos de Jerônimo de Albuquerque, né? Pronto, ó. Já temos aqui nossa questão, certo? Ok? E aí, com Jerônimo, a gente começa a trabalhar na genealogia. Temos aqui um grande especialista em genealogia, o Pronto, professor Paulo, Anderson. você morava aqui também, viu, Paulo? Ano que vem a gente tem Jerônimo, viu? Você se muda pra cá? Pessoal, já aproveitando o comentário da nossa querida aqui, pessoal, história do Rio Grande do Norte está morrendo nas escolas. Verdade. História do Rio Grande do Norte está morrendo. Eu sempre aqui ouvi essa bandeira e falei, meu Deus, como é que está o Rio Grande do Norte? Ele não tem mais espaço dentro das escolas. Não podemos deixar morrer. Isso que vocês estão fazendo hoje é importantíssimo. Não deixa sumar. Ok? Obrigado. Posso dar uma sugestão? Como minha vida está em escola infantil, por causa das minhas filhas, precisamos pensar porque no ano que vem, um momento, uma tarde, alguma coisa, com uma mesa redonda mais longa que envolve crianças. Essa semente ficar na gente, apesar de toda a nossa juventude de espírito, de corpo e de mente, a gente precisa também começar a sedimentar de maneira lúdica as crianças, para que elas propaguem isso. Essa semana eu tive duas turmas só para falar de vovô como historiador, e as perguntas mais inusitadas e mais inteligentes foram lançadas por crianças de 7 anos. É importante a gente ver como associar isso daí, inclusive com a cultura popular, até com brincadeiras depois de cultura popular também, para que elas se sintam envolvidas. Né? Vamos começar a pensar nisso para o ano que vem, caminhando na Passo a palavra agora para o pessoal que tem perguntas. Achou aqui? Só queria se tivesse falado duas coisas que ambos falaram. Douglas trouxe a hipótese a tese de que estávamos preparando muito tempo, em harmonia com outros grupos do mundo inteiro, e nos levantou uma questão muito pertinente, que é a da lei orgânica. Eu procurei muito a lei orgânica. Como eu sou formado em Direito, me interessei por esse aspecto. Da lei orgânica ser a primeira Constituição, o primeiro projeto de Constituição do Brasil. Eu não achei o texto original da lei orgânica. Eu achei alguns artigos que citavam inovações que eram trazidas pela lei orgânica. Liberdade de imprensa, liberdade de consciência religiosa, mantendo a religião católica como religião oficial ainda, mantendo no Estado confessional, e realmente não achei o texto original. Então, a pergunta que eu ia lançar sobre a lei orgânica é a seguinte: será que eles já não tinham a lei orgânica, o André Buquerque já teria acesso à lei orgânica antes, já que ele poderia estar já se preparando para os acontecimentos de 1817? Como ele já viu com esse preparativo, ele não ia inventar isso no dia da Revolução, já devia ter esse documento pronto. Então, a pergunta que eu lanço até com provocação aí, que você debate e resolve, se é possível que ele já tivesse isso antes, e por isso que não veio na época dos acontecimentos, porque já poderia estar no tempo, até porque ele tomou medidas administrativas quando governou provisoriamente o Estado. Então, ele devia ter um título jurídico que respaldasse aqueles atos. Não seria a lei orgânica que já teria em mãos quando estourou a Revolução? Olha, se, como diz o professor Douglas, né, se há possibilidade deles não terem encontrado brasões na Bolívia, provavelmente sim. O que me angustia é não encontrar fontes que tratem isso. Até agora eu não encontrei, por isso que eu disse, se alguém conhece, por favor, se manifeste, porque realmente é muito difícil encontrar alguma coisa relacionada a essa lei. Eu acredito que pela própria questão dele ser o homem mais rico da Catania, devia ter relações com Recife, com o Porto. Então, eu acredito que sim, que ele já, talvez não tivesse uma cópia da lei, mas sim conhecia, talvez a lei sim. Acredito que sim, que é possível. Também eu corroboro também. Acho que o Evandro Cabral, ele constrói que 1817 é uma onda de eventos que vinham desde 1805, a conspiração de Suassuna, o engenho de Suassuna,
não o Ariano Suassuna, né, mas que vai gerar a família dele, né, os irmãos Cavalcante, que vão fundar o engenho, vão discutir sobre ideais, o que estão desejando. E em 1801 a galera já está discutindo, então provavelmente já seja um fruto, né, a lei orgânica seja um fruto dessas discussões de 1801, que aí depois vai ter 1817, 1824, 1848, quer dizer, Pernambuco sempre foi revoltado, né? Engraçado. Então, veja só que o Pernambuco é revoltado, mas aí é aquela coisa geopolítica que é dito, né? Pernambuco sempre se sentiu marginalizado diante de Salvador. Né? Então, eu acho que André tinha ciência da lei e desses eventos. Só para concluir o que o professor Douglas falou, quando houve um problema recente agora da questão da política nacional, não foi no próprio dia da 6 de março. Não cheguei a acompanhar a notícia, mas foi logo no Bom Dia Brasil. E uma pessoa lá entrevistando dizendo que o Brasil realmente está numa situação muito ruim, tal. E o Chico Pinheiro fala, hoje, por nós, 200 anos da Revolução de 1617 e tal. Aí ele até comenta que o espírito revolucionário de Pernambuco chega a ser o Brasil. É curioso isso, né? Essa ideia do imaginário. Vou trazer também. Primeiro, parabenizar a mesa, que foi brilhante, viu? É muito legal esse exercício de se tivesse acontecido isso e se. E queria saber a opinião dos dois. Qual o acontecimento posterior à Revolução de 1817, que na opinião de vocês foi influenciado diretamente pela Revolução? Então, o Evandro Cabral coloca em 1824. Inclusive no livro, né, a Independência, a França do Equador, é tão que o próprio Frei Caneca, né, que vai ser o protagonista de 1824, é engraçado quando você fala, vamos comemorar a Revolução Pernambucana, Frei Caneca morreu. Não, Frei Caneca morreu 7 anos depois, era muito novo, né, dizem que ele chegou a fazer parte assim, do evento, mas assim, meio que ele tinha acho que uns 20 anos, então ele não atuou no evento, ele sabia, conhecia as pessoas, mas ele ficou de lado porque ele era muito novo, e em 24 é que ele vai ter o protagonismo. E inclusive aquela morte dele também, que é bem marcada e tal. O 1824 é direto, assim, o evento está ligado assim, muito forte já no cara. Por causa da questão da lei orgânica, porque é o seguinte, para tratar da Revolução de 1817, a espinha dorsal o livro A História da Revolução de Pernambuco, de Muniz Tavares, que ele participou do movimento. Bem como quem dá um estudo fortíssimo nesse livro é Oliveira Lima. Ocorre que naquele período discutia-se os ideais iluministas, bem como navios americanos traziam para os portos do Recife, traziam em região, traziam o quê? A Constituição Americana. Essa seria a base da lei orgânica. Porém, a partir do momento que nunca essa lei foi achada, está conversando aqui com o nosso amigo há duas hipóteses. A primeira é que ela tenha sido queimada, né, com a documentação, comprometedor, e mesmo assim não adiantou muito, muita gente foi preso, mas pelo menos a morte escapava, graças a Deus. E a segunda, que ela nunca existiu, porque alguns ideais que eram as ideias pontuais para a própria lei orgânica funcionar, já tinham, mas teria que ter uma assembleia, não houve tempo para ser feito. Então, o que a gente acha, como ninguém nunca achou, provavelmente ela nunca existiu, existiam as ideias pontuais. Por exemplo, quando o Caetano Pinto está lá na Fortaleza do Bruno, há documentos de termo de rendição, há documentos de tudo. Então, existe documento para tudo, mas não tem essa, que seria importantíssima, a cereja do mundo, praticamente, não é verdade? Então, eu acredito que realmente ela nunca existiu. Ou se existiu, também desapareceu, né? Isso. Paulo? Boa tarde. Primeiro, cumprimentar a mesa. Só duas observações que foi dito. A primeira é sobre a questão da Pernambuco ser brigão, né? Pernambuco tem um sentido de autonomia desde o início. Quando foi criado o governo geral, Duarte Coelho conseguiu que respeitasse certas autonomias de Pernambuco. Ele não estava revoltado contra Portugal, ao contrário, né? Mas ele conseguiu que se respeitasse, né?
Isso vai prosseguir depois de 1710, 1711, com a Guerra dos Mascates, né? É algo da altaneria de Pernambuco. Bom, essa observação que então já vem de longe. É como os paulistas, quando, em 1641, quando souberam da restauração de Portugal, aclamaram Amador Bueno, rei de São Paulo, lá. Só que ele era inteligente, não quis se meter nessa confusão, né? Há quem discuta, inclusive, o seguinte: se São Paulo seria, tendo em vista a situação geográfica, se ele seria capaz de, se tivesse realmente proclamado a independência, resistir muito tempo, né? Bom, a outra coisa é sobre a Holanda e França, né? Se seria melhor, não é, ou não. Bom, sem demérito dos dois países, a cultura francesa é realmente brilhante. Não sou a favor de todas as ideias dele, mandaram muito lixo também, inclusive as ideias da Revolução Francesa, desculpe quem as apoia. Bom, mas nem a Guiana Francesa, nem a Guiana Inglesa são modelos para ninguém, não é? Não são modelos. Mas há outro aspecto. O brasileiro, ele tem dois aspectos aparentemente contraditórios. Primeiro, ele tem complexo de superioridade. Não, fomos estudar em tal país, o brasileiro era o primeiro, não sei o quê. Por outro lado, ele tem um complexo de superioridade. O que é estrangeiro é mais chique, é mais bonito. Lá no Rio há uma opção de edifícios com nome inglês, francês, italiano, né? Bom, já vi na imprensa pessoas dizendo assim: olha, é melhor que tivesse sido colonizado por francês, por holandês. Aí o indivíduo assina José da Silva. Ora, se fosse colonizado por francês e por holandês, o José da Silva possivelmente não estaria aqui, porque nós estamos aqui porque somos descendentes, a maioria, dos portugueses. E nem todos os portugueses vieram no início da colonização. Muitos vieram, inclusive, no século XIX, né? Então, eu acho meio bobagem esse pessoal, não, seria sido melhor, só que não estava aqui, possivelmente não estaria aqui, não é? Muito obrigado. Corrigir um pouco também. Quando eu falei da defesa francesa, não é que simplesmente a gente seria colonizado, administrado pela França, não é nesse aspecto assim, então, como o Sérgio Buarque fala com relação à Holanda, se a Holanda tivesse administrado o Brasil e o Nordeste. Eu não estava querendo dizer assim, o auxílio francês seria de exilados franceses. Eu não me referia a isso, não. Eu falei em geral, mas não é algo. O auxílio francês seria episódico, não seria para a França tomar conta. Mas eu não me referia a isso. Fora, assim, o governo seria só uma mistura de vários franceses, como os espanhóis, uma ajuda e tal, e ajudar como os dois Estados Unidos na independência, né, que eles também, os franceses foram lá e ajudaram a independência americana, então seria mais ou menos a mesma coisa, assim, os franceses vieram aqui também e ajudaram a independência desse território que poderíamos chamar de Pernambuco, né? Eu acho que seria interessante porque haveria uma mescla maior com a cultura da América Espanhola, né? Ou seja, a gente estaria muito mais ligado com esse povo, né? E tipo, o porto central não seria mais Santos, seria Pernambuco. Pernambuco é o centro entre a Argentina e os Estados Unidos. A gente seria o centro geopolítico e não passaria por São Paulo, porque o que muito deixou o Nordeste periferia é o São Paulo, Santos, que centraliza o porto do Rio de Janeiro, centraliza o comércio para aquela região. E aí a gente seria um ponto alternativo para os navios americanos e argentinos fazerem o tráfego transatlântico. Isso eu acharia fabuloso. Quer dizer, Pernambuco seria a pontinha, eles não iriam mais usar o porto de Santos e de Recife, ou de Rio de Janeiro, isso é Recife. Então, isso seria muito mais interessante para os Estados Unidos e para a Argentina. Então, acho que isso daria uma mescla maior, intercultural maior, né, para a gente, e eu acho que isso permitiria uma riqueza, assim, para essa região, que não se tornaria um país pobre, dizer assim, você quer um país lascado, que fique lá, todo dependente, sem dinheiro nenhum. Não, pelo contrário, inclusive, muitos dos coronéis, né, se mantiveram no poder graças ao poder imperial que eles conseguiam, pleiteando através do discurso sobre relação à seca, e aí eles conseguiam muito pegar, então, recursos e usar para eles. Então, isso teria que ser acabado, porque não teria esse recurso mágico vindo do céu, né? Não existiria o Sudene, né? Essas coisas que iriam ter que... Sudene na Amazônia, mas o Sudene no Nordeste, não existiria essas coisas para incentivar o desenvolvimento nordestino. Então, a gente teria que realmente criar com nossos meios. Então, teríamos que fazer relações internacionais, teríamos que relacionar com os povos, e isso daria um dinamismo na nossa sociedade. Eu acho que seria interessante, se tivesse dado certo, teria sido uma coisa muito legal de se ver. Então, uma pena.
que o Si, né, que é bem bacana e dinâmico, né, o Si, na discussão. Mas vamos imaginar aqui os dois Si. Um mais próximo, se a monarquia continuasse, e se mais atrás os judeus não saíssem daqui e fossem para Manhattan. Esse esquema na Holanda, né? Que se pensa na história da vida, você está Essa turma continuar aqui? Esse aí é maior, é precisar do Sérgio já. Esse aqui que eu estou falando é um negócio que estava aqui. Nós deixamos a Holanda escapar para as nossas mãos. Em relação à Holanda ter ministrado, continuado administrando no Nordeste, aí eu já fico às vezes meio assim, não sei se teria. É porque os holandeses, né? Os judeus saíram e foram para Manhattan, né? Que os holandeses saíram aqui e foram para Manhattan. Isso, mas ele está falando, continuasse com Portugal, mas os holandeses continuassem aqui. Os holandeses continuando aqui. Mas aí não teria, não seria um holandês morando na colônia portuguesa. Não sei se daria alguma coisa diferente. Desculpa, os judeus. Os judeus. Sim. A questão dos judeus. Eu acho que a questão dos judeus é muito interessante, realmente. A monarquia continuando e os judeus permanecendo. Eu acho que talvez fosse mais fácil para os judeus ficarem aqui se eu tivesse ouvido o logro, o êxito dessa revolução. Porque eles acabavam com o padroado, um sistema que acabava deixando muito rígido, não só a instituição da igreja, como do Estado. E essa coligação do padroado foi uma coisa, acho que, a meu ver, nefasta para a política brasileira. Que destruiu a igreja, destruiu o Estado, assim, acho que não trouxe nenhum benefício. Eu acho que acabando com o padroado, que era uma das, pelo menos aqui colocado, talvez fosse uma das políticas, engraçado, os padres estavam lutando. Os padres estavam lutando pelo fim do padroado. Então, inclusive, a própria Leão XIII, depois, quando é para tomar a república, diz: graças a Deus, esse regime aí que vocês fizeram está muito certo, porque a igreja só cresceu depois que acabou a república. Então, eu acho que o judeu teria muito mais espaço se houvesse esse processo. Mas eu não vejo que o judeu com muito espaço na época do Império, né? Tendo que o tempo todo a sinagoga não podia ter forma de sinagoga, né? Ele não podia pagar os públicos, porque isso era a Constituição de 1924. Não deixava espaço para pessoas que fossem não católicas sequer. Então, eu acho que isso é meio nefasto. Em 1824, quando ela chegasse, quando ela já estava no CIN, os judeus já tinham permanecido aqui durante 12 anos. Não é verdade? No mínimo 80. É um negócio totalmente diferente. O pensamento, a forma. Muito obrigado, professores Douglas e Moser.